Papai, você ainda me ama? Uma pergunta simples que deveria ter uma resposta óbvia, mas quando Isabel, de 8 anos, perguntou isso ao pai milionário Augusto Montenegro, ele ficou em silêncio. Não porque não quisesse responder, mas porque, desde um acidente 3 meses atrás, algo estranho havia acontecido. Ele simplesmente não conseguia sentir o amor que sabia que existia. Lembrava-se de tudo sobre Isabel. Os primeiros passos, as histórias antes de dormir, os fins de semana juntos, mas era como se assistisse à vida de outra pessoa. Os médicos não tinham explicação. Até que Glória, uma simples faxineira, percebeu algo que todos os especialistas haviam perdido. O que ela descobriu não só salvou uma família, mas provou que às vezes o coração precisa reaprender a língua do amor. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube, e essa vai mexer com você. O sol da manhã atravessava as enormes janelas de vidro do edifício Montenegro Tech, mas não conseguia aquecer o coração gelado de Augusto Montenegro. Aos 40 anos, ele havia construído um império no setor tecnológico, mas agora caminhava pelos corredores de mármore de sua empresa como um fantasma de si mesmo. 3 meses. 3 longos meses desde o acidente que quase tirou sua vida. O carro destruído, semanas no hospital, cicatrizes que ainda doíam no peito, mas a pior ferida era invisível, a estranha frieza que sentia sempre que olhava para Isabel. Papai, você vai almoçar comigo hoje? A voz doce da menina de 8 anos ecoou pelo escritório presidencial. Isabel Montenegro estava ali, de pé na porta, com seus cabelos castanhos presos em 2 tranças e os olhos esperançosos fixos no pai. Augusto levantou o olhar dos documentos e, por um momento, seu peito apertou. Era como olhar para uma estranha. Ele sabia, logicamente, que aquela era sua filha adotiva. Lembrava-se do dia em que a trouxe do orfanato, há 5 anos, mas o sentimento, a conexão, o amor, tudo havia desaparecido. Não posso, Isabel. Tenho reuniões importantes. Sua voz saiu fria, distante. Ele viu a decepção nos olhos da menina e sentiu algo se contorcer em seu estômago, mas não conseguia identificar o que era. Está bem, papai. Talvez amanhã. Isabel forçou um sorriso e se afastou, seus passinhos pequenos ecoando pelo corredor de mármore. Augusto voltou aos papéis, mas as palavras dançavam diante de seus olhos. Dr. Carvalho, seu psiquiatra, havia sido claro. O trauma pode afetar nossa capacidade de sentir, Augusto, mas isso pode ser temporário. Temporário. A palavra ecoava em sua mente como uma oração sem resposta. Eram 7 da noite quando Glória Mendes empurrou o carrinho de limpeza pelo lobby do edifício Montenegro Tech. Aos 34 anos, ela tinha o rosto cansado de quem trabalhava 2 turnos para conseguir pagar o aluguel do apartamento pequeno na periferia da cidade. Formada em pedagogia, Glória havia perdido o emprego na escola municipal 6 meses atrás, quando os cortes no orçamento da educação chegaram até ela. Agora, limpava escritórios durante a noite e cuidava de crianças durante o dia. Não era o que sonhara, mas era honesto. Quando chegou ao 20º andar, onde ficava o escritório presidencial, Glória imediatamente notou algo incomum. Uma menina estava sentada sozinha na sala de espera, desenhando em um papel. Oi, querida, você está esperando alguém? Glória se aproximou com cuidado, ativando seu instinto maternal. Isabel levantou os olhos, e Glória viu uma tristeza profunda que uma criança de 8 anos não deveria carregar. Estou esperando meu pai terminar o trabalho. Ele disse que não podia almoçar comigo, então eu pensei, talvez pudéssemos jantar juntos. A voz de Isabel tremeu um pouco no final. O coração de Glória se apertou. Ela conhecia aquele tipo de esperança ferida. Como pedagoga, havia visto muitas crianças esperando por pais que nunca apareciam. Como você se chama? Isabel Montenegro. Meu pai é o dono desta empresa. A menina falou com orgulho,
mas também com uma solidão que fazia Glória querer abraçá-la. Glória olhou para o desenho nas mãos de Isabel. Era um homem de terno segurando a mão de uma menina, ambos sorrindo sob um sol amarelo brilhante. No canto do papel, em letras trêmulas, estava escrito: "Eu e papai felizes." "Que desenho lindo, Isabel." "Posso ver?" A menina assentiu e entregou o papel. Glória estudou cada traço, cada cor escolhida com cuidado. Era o desenho de uma criança que desesperadamente queria o amor do pai. "Sabe, Isabel, às vezes os adultos ficam perdidos e precisam de um pouco de ajuda para lembrar das coisas importantes. Você acha que meu pai vai voltar a me amar?" A pergunta saiu tão natural e devastadora que Glória sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Antes que pudesse responder, a porta do escritório se abriu e Augusto Montenegro apareceu. Era a primeira vez que Glória o via pessoalmente. Alto, elegante, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos que um dia devem ter sido calorosos, mas agora pareciam gelo. "Isabel, o que você está fazendo aqui? Pensei que Maria já tivesse te levado para casa. Ela teve que sair mais cedo. Eu pensei que..." Isabel não terminou a frase. "Desculpe, senhor Montenegro." Glória se apresentou. "Sou Glória, a nova funcionária da limpeza." Isabel estava aqui desenhando. Ela é muito talentosa. Augusto olhou para Glória, como se a visse pela primeira vez. Depois, seus olhos recaíram sobre o desenho na mão dela. Por uma fração de segundo, algo passou por seu rosto. Uma sombra de emoção, um lampejo de reconhecimento. Mas desapareceu tão rapidamente quanto veio. "Isabel, vamos! Está tarde." Sua voz permaneceu fria. Glória observou pai e filha se afastarem pelo corredor. Isabel tentou segurar a mão do pai, mas ele não percebeu, ou fingiu não perceber. A menina deixou a mão cair e continuou caminhando ao lado dele, pequena e solitária. Naquela noite, enquanto limpava o escritório de Augusto, Glória não conseguia parar de pensar na tristeza nos olhos de Isabel. Havia algo muito errado ali, algo que ia além de um pai ocupado. Na mesa de Augusto, entre contratos e relatórios, Glória encontrou uma foto emoldurada virada para baixo. Quando a levantou, viu Augusto sorrindo genuinamente, abraçando uma Isabel menor, de talvez 5 anos. Os dois pareciam completamente felizes. "O que aconteceu com vocês?" Glória sussurrou para a foto. Ela não sabia, mas acabara de se envolver na missão mais importante de sua vida. Na manhã seguinte, Augusto chegou ao escritório mais cedo que o habitual. O sono havia sido inquieto, preenchido por sonhos estranhos, imagens fragmentadas de risos infantis e pequenas mãos segurando as suas. Acordara com uma sensação estranha no peito, como se algo estivesse tentando se lembrar dentro dele. Ao entrar no escritório, a primeira coisa que notou foi que a foto de Isabel estava em pé na mesa, não virada para baixo, como ele se lembrava de ter deixado. Franzindo as sobrancelhas, pegou a moldura e a observou. Na foto, ele estava sorrindo de uma forma que não conseguia mais lembrar como fazer. Durante a reunião da manhã com os diretores, Augusto se encontrou distraído. Roberto, o diretor financeiro, estava apresentando os números do trimestre, mas a mente de Augusto vagava para momentos estranhos. O cheiro de tinta guache, o som de uma risada cristalina, a sensação de pequeninhas mãos tocando seu rosto. "Senhor Montenegro, está tudo bem?" A voz de Roberto o trouxe de volta ao presente. "Sim, desculpe, continue." Mas Augusto não estava bem. Havia algo o incomodando, uma sensação de que estava esquecendo algo importante. Naquela noite, Glória voltou ao escritório com uma missão. Como pedagoga, ela havia aprendido que às vezes as pessoas precisavam de pequenos empurrões para se reconectar com seus sentimentos. E havia algo na expressão de Augusto na noite anterior, quando viu o desenho de Isabel, que a fazia acreditar que nem tudo estava perdido. Enquanto limpava, Glória cuidadosamente reorganizou alguns itens na mesa. Colocou outros desenhos de Isabel entre os documentos.
não de forma óbvia, mas onde Augusto certamente os veria. Deixou um pequeno livro de histórias infantis que encontrara na gaveta em uma posição mais visível. Na gaveta inferior da mesa, Glória descobriu algo que a fez parar de respirar. Um diário pessoal de Augusto aberto em uma página específica. A data era de 2 anos atrás, antes do acidente. Às vezes tenho medo de não ser um bom pai para Isabel. Adotei ela porque sentia que poderia dar-lhe uma vida melhor, mas e se eu não souber como amá-la do jeito que ela merece? E se ela crescer e perceber que eu não sou o pai que ela precisa? Glória sentiu o coração apertar. Ali estava a resposta. Augusto sempre tivera medo de não ser um bom pai, e o acidente havia amplificado esse medo a ponto de bloquear completamente seus sentimentos. Ela continuou lendo. Hoje Isabel me perguntou se eu a amava de verdade. Disse que sim, claro, mas por que é tão difícil demonstrar? Por que tenho medo de me entregar completamente a esse amor? As páginas seguintes mostravam a luta interna de um homem que queria desesperadamente ser um bom pai, mas que estava paralisado pelo medo de falhar. 3 dias depois, Augusto começou a notar coisas estranhas. Desenhos apareciam entre seus papéis, sempre de uma menina e um homem juntos, sempre felizes. Uma vez, encontrou uma pequena boneca de pano em sua gaveta. Outra vez, havia um bilhetinho com a letra infantil de Isabel. Papai, você é o melhor do mundo. Cada descoberta fazia seu peito apertar de uma forma estranha. Não era dor, exatamente, mas uma sensação de algo se movendo dentro dele, como gelo começando a derreter. Uma noite, trabalhando até tarde, Augusto ouviu passos suaves no corredor. Levantou o olhar e viu Glória empurrando o carrinho de limpeza. Desculpe incomodar, Sr. Montenegro. Posso limpar agora ou prefere que eu volte mais tarde? Não, tudo bem, entre. Glória começou a trabalhar em silêncio, mas Augusto se encontrou observando-a. Havia algo em seus movimentos, uma gentileza natural, que o tranquilizava. Glória, posso fazer uma pergunta? Ela parou de limpar e olhou para ele. Claro, Sr. Montenegro. Você tem filhos? O rosto de Glória se ensombreceu por um momento. Não tenho, mas trabalho com crianças há muitos anos. E você acha que é possível amar uma criança que não é biologicamente sua da mesma forma? A pergunta pegou Glória desprevenida. Ela pousou o pano de limpeza e se aproximou da mesa. Senhor Montenegro, o amor não tem nada a ver com DNA. Tem a ver com escolha, com cuidado, com estar presente. Uma criança não precisa dividir seu sangue para dividir seu coração. Augusto ficou em silêncio por um momento. E se você não conseguisse sentir nada por ela? E se algo dentro de você estivesse quebrado? Então eu procuraria uma forma de consertar. Glória falou com convicção. Porque algumas coisas são importantes demais para simplesmente desistir. Naquela noite, quando Augusto chegou em casa, encontrou Isabel sentada na escada da entrada esperando. Papai, você chegou! Por um momento, vendo a alegria genuína no rosto da menina, Augusto sentiu algo se mover em seu peito. Era pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. Isabel, por que você não está lá dentro? Eu queria te esperar. Tenho uma coisa para te mostrar. Ela pegou sua mão e, desta vez, Augusto não a rejeitou e o levou para dentro. No quarto dela, as paredes estavam cobertas de desenhos. Todos mostravam a mesma coisa, um homem e uma menina sempre juntos, sempre sorridentes. Você fez tudo isso? Sim, são nossas memórias felizes. Eu desenho elas para não esquecer. Augusto olhou para os desenhos e, de repente, imagens começaram a se formar em sua mente. Isabel nos seus ombros no zoológico. Isabel batendo palmas quando ele chegava do trabalho. Isabel dormindo no seu colo enquanto assistiam filmes. As memórias estavam lá, trancadas, bloqueadas pelo medo, mas lá. Papai, você está chorando?
Augusto tocou o próprio rosto e percebeu que estava de fato com lágrimas nos olhos. Não sei por quê, Isabel. Não sei por quê. Ela se aproximou e, com suas mãozinhas pequenas, secou as lágrimas do pai. Está tudo bem, papai. Lágrimas às vezes são boas. A professora disse que elas ajudam o coração a se limpar. Naquela noite, pela primeira vez em 3 meses, Augusto não conseguiu dormir pensando no trabalho. Não conseguiu dormir pensando no que Glória havia dito, nos desenhos de Isabel, na sensação estranha mas boa de lágrimas em seu rosto. Algo estava despertando dentro dele. E pela primeira vez desde o acidente, ele não estava com medo do que poderia sentir. Glória chegou ao trabalho naquela quinta-feira com uma determinação diferente. Nos últimos dias, havia observado pequenas mudanças em Augusto, a forma como seus olhos se demoravam nos desenhos de Isabel, como sua voz ficava mais suave quando falava da menina. Havia esperança ali, enterrada sob camadas de medo e trauma, mas viva. Durante seu horário de almoço, Glória decidiu fazer algo que nunca havia feito antes. Conversou com outros funcionários sobre Augusto e Isabel. Dona Carmen, a recepcionista que trabalhava na empresa há 15 anos, foi a primeira a abrir o coração. Ah, minha filha, você precisava ver como aquele homem era antes. Isabel era a luz dos olhos dele. Ele chegava no escritório segunda-feira, falando das aventuras que tinham feito no fim de semana. Levava ela para todo lugar, parques, museus, até reuniões às vezes. E o que mudou? Primeiro foi a morte dos pais dele, há uns 3 anos. Augusto era filho único, sabe? Perdeu o pai e a mãe num acidente de avião. Ficou arrasado, mas a Isabel ajudou ele a superar. Então, veio o acidente dele. Marcos, o segurança noturno, também compartilhou suas observações. Senhor Augusto sempre foi reservado, mas carinhoso. Eu via ele saindo às pressas, às vezes, para buscar a Isabel na escola, ou chegando aqui com ela nos fins de semana para mostrar o escritório. Ela tinha uma mesinha pequena ali no canto, onde desenhava enquanto ele trabalhava. Glória olhou para o escritório de Augusto com novos olhos. Havia uma área perto da janela que estava vazia, mas podia perfeitamente ter abrigado uma mesinha infantil. Depois do acidente, continuou Marcos, foi como se ele tivesse esquecido como ser pai. Não é que ele seja mau com a menina, mas é como se ele tivesse medo dela. A peça do quebra-cabeças começou a se formar na mente de Glória. Augusto não havia perdido a capacidade de amar Isabel. Ele havia desenvolvido medo de amá-la. Naquela noite, Glória tomou uma decisão arriscada. Em vez de apenas reorganizar discretamente as coisas no escritório, ela decidiu criar pequenos momentos de reconexão. Primeiro, ela moveu a mesinha que estava no depósito de volta para o canto do escritório. Colocou papel e lápis de cor sobre ela, junto com um pequeno vaso com flores. Depois, reorganizou as fotos na estante. Não apenas a foto virada de Isabel, mas outras que encontrou em uma caixa guardada na gaveta. Fotos de Augusto e Isabel no parque, na praia, comemorando aniversários. Na manhã seguinte, quando Augusto entrou no escritório e viu a mesinha, parou como se tivesse levado um soco no estômago. "Quem fez isso?" perguntou para sua secretária, Ana. "Não sei, Sr. Montenegro. Estava assim quando cheguei." Augusto se aproximou da mesa pequena e tocou a superfície de madeira. De repente, uma memória o atingiu como um raio. Isabel, menor, desenhando naquela mesma mesa, mordendo a língua em concentração, levantando o desenho para mostrar para ele com orgulho. "Papai, olha! Desenhei nossa casa!" A voz dela ecoou tão claramente em sua mente que Augusto olhou ao redor, esperando vê-la ali. Durante o dia, ele se pegou olhando para a mesa várias vezes. À tarde, quando Isabel apareceu para sua visita diária, ela viu a mesa e seus olhos se iluminaram. "Papai, minha mesa voltou!" "Sua mesa?" "Sim, eu sempre desenhava aqui enquanto você trabalhava. Você se lembra?" Augusto sentou-se pesadamente em sua cadeira. "Eu não sei, Isabel." Mas mesmo dizendo isso, mais memórias começaram a surgir.
Isabel subindo em sua cadeira para ver melhor o computador. Isabel perguntando 1000 perguntas sobre seu trabalho. Isabel adormecendo no sofá do escritório enquanto ele terminava reuniões tardias. Posso desenhar aqui agora? A pergunta de Isabel o trouxe de volta ao presente. Ele a olhou. Realmente olhou. E viu não uma estranha, mas uma menininha corajosa, que continuava amando um pai que havia se tornado frio. Sim, ele disse, e sua voz saiu mais rouca que pretendia. Sim, você pode. Enquanto Isabel desenhava, Augusto tentou trabalhar, mas se pegou observando-a. A forma como ela mordia o lábio quando estava concentrada, como sussurrava para si mesma enquanto escolhia as cores, como de vez em quando olhava para ele e sorria. Papai? Sim. Por que você ficou diferente depois que se machucou? A pergunta foi tão direta, tão inocente, que Augusto sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Eu não sei, Isabel. Às vezes, as pessoas ficam confusas quando se machucam. Mas você vai ficar bem. Vai voltar a ser meu papai de verdade. Augusto sentiu as lágrimas queimando seus olhos. Eu sempre fui seu pai de verdade, Isabel. Não, papai. Antes você me olhava como se eu fosse especial. Agora você me olha como se eu fosse, não sei, como se eu fosse problema. A honestidade brutal da criança partiu o coração de Augusto. Ela estava certa. Ele havia tratado a própria filha como um problema a ser resolvido, não como a pessoa mais importante de sua vida. Isabel, venha aqui. Ela deixou os lápis de cor e se aproximou timidamente. Augusto puxou uma cadeira para que ela ficasse na altura de seus olhos. Você nunca foi um problema. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Então por que você age como se não gostasse de mim? Porque eu estou com medo. Do quê? Augusto respirou fundo. Como explicar medos de adulto para uma criança de 8 anos? Tenho medo de não ser um bom pai para você. Tenho medo de te decepcionar. Isabel o olhou com aquela sabedoria que às vezes as crianças possuem. Papai, você é um bom pai quando me deixa desenhar aqui, quando me abraça, quando sorri para mim. Você não precisa ser perfeito, só precisa me amar. Naquele momento, algo dentro do peito de Augusto se partiu, mas era uma quebra boa, como gelo rachando para deixar a água fluir. Ele estendeu os braços e Isabel não hesitou em pular para eles. O abraço não foi perfeito. Augusto ainda sentia uma estranheza, uma distância que o machucava. Mas era um começo. Naquela noite, quando Glória chegou para limpar, encontrou um desenho novo na mesa de Isabel. Era diferente dos outros. Mostrava um homem e uma menina se abraçando, mas havia uma pequena mulher no desenho também, limpando ao fundo. No canto do papel, Isabel havia escrito: Papai, eu e a mulher gentil que cuida do nosso escritório. Glória sorriu, guardou o desenho em sua bolsa e continuou seu trabalho, sem saber que acabara de se tornar parte da família que estava ajudando a curar. Sexta-feira chegou com uma luz diferente, entrando pelas janelas do escritório. Augusto notou porque, pela primeira vez em meses, acordara sem a sensação de peso no peito. O abraço com Isabel na tarde anterior havia despertado algo dentro dele. Não completamente, não perfeitamente, mas o suficiente para dar esperança. Quando chegou ao escritório, encontrou Glória limpando as janelas. A luz da manhã criava um halo dourado ao redor dela, e Augusto se viu parando para observar. Havia uma graça natural em seus movimentos, uma paciência que transmitia paz. Bom dia, senhor Montenegro. Bom dia, Glória. Você está trabalhando mais cedo hoje? Sim, tenho outro trabalho à tarde. Cuido de crianças em uma creche particular. Você gosta de trabalhar com crianças? Glória parou de limpar e se virou para ele. Amo, sempre amei. Elas veem o mundo de uma forma tão pura, sem complicações desnecessárias. Augusto assentiu, pensando em Isabel. Glória, posso te pedir um favor? Claro. Isabel vai vir aqui hoje à tarde. Ela gosta de desenhar naquela mesinha. Você acha que
Seria muito inconveniente se ela ficasse um pouco mais hoje. Talvez pudéssemos, não sei, fazer algo juntos. O rosto de Glória se iluminou. Acho uma ideia maravilhosa, Sr. Montenegro. E se eu sugerir algo? Sim. Há um pequeno jardim no terraço do prédio. É lindo, mas parece meio abandonado. Talvez vocês pudessem ir lá? Crianças adoram espaços ao ar livre. Augusto considerou a ideia. Não subia ao terraço há anos. Você acha que Isabel gostaria? Tenho certeza. À tarde, quando Isabel chegou, Augusto estava nervoso. Não sabia por quê. Era sua própria filha, mas sentia como se estivesse indo a um primeiro encontro. Isabel, que tal se fizéssemos algo diferente hoje? Os olhos da menina se iluminaram. O quê? Vamos explorar o prédio. Há um jardim no terraço que eu quase esqueci que existia. O elevador subiu silenciosamente até o último andar. Quando as portas se abriram no terraço, Isabel soltou um gritinho de alegria. Papai, que lugar lindo! O jardim estava realmente meio abandonado, mas ainda tinha seus encantos. Havia pequenas árvores, canteiros com flores silvestres, uma vista incrível da cidade. Um banco de madeira estava posicionado de forma a aproveitar o melhor ângulo do pôr do sol. Podemos plantar flores aqui, papai. Podemos cuidar deste jardim. A sugestão de Isabel despertou uma memória. Ela, pequenina, ajudando-o a plantar rosas no jardim de casa. Suas mãozinhas sujas de terra, seu sorriso orgulhoso quando a primeira flor desabrochou. Você gostaria disso? Muito! Podemos vir aqui todo dia e cuidar das plantas juntos. Eles se sentaram no banco e ficaram observando a cidade. Isabel encostou a cabeça no braço do pai e Augusto, sem pensar, passou o braço ao redor dela. Papai? Sim? Você está ficando melhor? A pergunta o pegou desprevenido. O que você quer dizer? Está voltando a ser você. Às vezes, quando você me olha agora, seus olhos ficam brilhantes de novo. Augusto olhou para a filha. Isabel, me perdoa por ter ficado tão distante. Não precisa me pedir perdão, papai. Você estava machucado. Quando nos machucamos, às vezes precisamos de tempo para sarar. A sabedoria da criança o impressionou. Como você ficou tão sábia? A Glória me ensinou. Glória, a moça que limpa seu escritório. Às vezes ela conversa comigo quando estou esperando você. Ela disse que às vezes os adultos ficam perdidos e precisam de alguém para mostrar o caminho de volta. Augusto sentiu algo se mover em seu peito. Glória havia estado cuidando de Isabel, conversando com ela, oferecendo o conforto que ele não conseguia dar. Naquele momento, ouviram passos atrás deles. Glória apareceu, carregando uma pequena regador e algumas mudas de flores. Desculpem interromper. Pensei que talvez vocês pudessem querer usar isto. Glória! Isabel pulou do banco. Olha, papai quer cuidar do jardim comigo. Que maravilha! E trouxe algumas flores que sobrariam onde trabalho. Margaridas, petúnias. Isabel, você conhece estas? Pelos próximos 40 minutos, os três trabalharam juntos no pequeno jardim. Augusto observou Glória interagir com Isabel. A paciência natural, a forma como explicava sobre as plantas, como elogiava cada pequeno esforço da menina. E ele observou Isabel responder a Glória com uma alegria que não via há muito tempo. Sua filha estava florescendo sob a atenção carinhosa de uma mulher que mal conhecia. Papai, olha, plantamos nossa primeira flor juntos. Augusto olhou para a pequena muda de margarida que acabaram de plantar. Está linda, Isabel. Glória, você pode vir aqui às vezes para ver como ela está crescendo? Glória olhou para Augusto pedindo permissão. Se seu pai não se importar, por favor, disse Augusto, e percebeu que realmente queria a companhia dela. Seria muito bom. Quando começou a escurecer, eles desceram para o escritório. Isabel estava eufórica, falando sem parar sobre o jardim, sobre as flores, sobre como seria lindo quando tudo crescesse. Augusto se viu sorrindo, um sorriso real, genuíno, pela primeira vez em meses. Glória, ele disse quando Isabel foi ao banheiro. Obrigado. Pelo quê? Por cuidar dela quando eu não conseguia.
por me ajudar a encontrar o caminho de volta. Glória ficou em silêncio por um momento. Senhor Montenegro, posso te contar algo? Claro. Há 2 anos eu estava prestes a adotar uma menina. Tudo estava certo, os papéis assinados, o quarto preparado. No último momento, ela foi para outra família, uma família com mais recursos. Eu fiquei arrasada. Augusto a observou, vendo a dor antiga em seus olhos. Desde então, tenho evitado me aproximar demais de crianças. Mas Isabel, há algo nela que tocou meu coração. E vê-la reconectar com você está curando uma parte de mim também. Naquele momento, Augusto olhou para Glória e viu mais que uma funcionária bondosa. Viu uma mulher que havia sofrido, que havia perdido, mas que escolheu continuar amando. Viu alguém que estava curando sua família sem pedir nada em troca. Glória, você gostaria de jantar conosco amanhã? Em casa? Isabel adoraria e eu também gostaria muito. Glória ficou surpresa. Senhor Montenegro, eu não quero incomodar. Por favor, você não está incomodando. Você está nos salvando. Quando Isabel voltou, encontrou os 2 adultos se olhando de uma forma diferente, com respeito mútuo, com gratidão e talvez, apenas talvez, com o início de algo mais profundo. Glória vai jantar conosco amanhã, Isabel. Sério? A menina pulou de alegria. Posso mostrar meu quarto para ela? E meus outros desenhos? Claro que pode. Naquela noite, quando saíram do prédio juntos, Augusto, Isabel e Glória, pela primeira vez em meses, Augusto sentiu que estava caminhando em direção a algo, não fugindo de algo. E pela primeira vez desde o acidente, a palavra família não o assustou. Sábado à noite, chegou com uma ansiedade doce para Augusto. Ele havia passado o dia limpando a casa, algo que não fazia há tempos, e ajudando Isabel a organizar seus desenhos para mostrar a Glória. A menina estava radiante de empolgação. Papai, você acha que a Glória vai gostar dos meus desenhos? Tenho certeza, Isabel. Ela já gostou daqueles no escritório. Glória chegou às 7 em ponto, carregando um buquê simples de flores do jardim e um pequeno bolo caseiro. Não precisava trazer nada, disse Augusto abrindo a porta. Minha avó sempre dizia que não se vai à casa das pessoas de mãos vazias. Glória sorriu. A casa Montenegro era elegante, mas tinha um ar de abandono emocional. Glória percebeu imediatamente, móveis caros, mas sem calor, como se ninguém realmente vivesse ali, apenas existisse. Glória, vem ver meu quarto. Isabel puxou-a pela mão. O quarto da menina era a única parte da casa que parecia viva. Paredes cobertas de desenhos, uma cama com bichos de pelúcia, livros espalhados pelo chão. Era o refúgio de uma criança que criava seu próprio mundo colorido em meio à frieza da mansão. Olha, este desenho é de quando papai me levou ao zoológico. E este é de quando fomos à praia. E este... Isabel parou, segurando um desenho diferente. Este é de como eu imagino que seria se papai voltasse a sorrir de verdade. Glória pegou o desenho. Mostrava Augusto com um sorriso enorme, segurando Isabel no colo. Havia uma terceira figura no desenho, uma mulher de cabelos escuros ao lado deles. Quem é esta moça aqui, Isabel? A menina ficou vermelha. É você. Eu desenhei você com a gente porque quando você está perto, papai fica mais feliz. O coração de Glória se apertou. Isabel, você não fica brava, né? Eu sei que você não é nossa família de verdade, mas às vezes eu finjo que é. Glória ajoelhou-se na frente da menina. Isabel, escuta bem. Não precisa ser família de sangue para ser família de coração. E você já é família do meu coração. Isabel abraçou Glória com força, e naquele momento ambas sentiram algo se encaixar, como peças de um quebra-cabeças que finalmente encontraram seus lugares. No jantar, a conversa fluiu naturalmente. Glória contou histórias de suas experiências como pedagoga. Augusto falou sobre seus projetos na empresa e Isabel monopolizou a atenção contando sobre a escola, as amigas, os planos para o jardim do terraço.
Glória, disse Augusto durante a sobremesa, Isabel me contou que você conversa com ela às vezes no escritório. Sim, conversamos. Ela é muito inteligente. O que vocês conversam? Isabel e Glória trocaram olhares cúmplices. Conversamos sobre muitas coisas, disse Glória cuidadosamente. Sobre desenhos, sobre flores, sobre como às vezes os adultos ficam tristes e precisam de ajuda para ficar alegres de novo. Augusto assentiu. E o que mais? Sobre como o amor nunca some de verdade, disse Isabel. Glória me ensinou que às vezes o amor fica escondido, mas sempre está lá. E como a gente faz o amor sair do escondido? Sendo paciente, respondeu Isabel, repetindo as palavras de Glória, e mostrando para a pessoa que é seguro amar de novo. Augusto olhou para a Glória, compreensão brilhando em seus olhos. Você tem sido muito paciente conosco. Vocês valem a paciência. Após o jantar, enquanto Isabel brincava na sala, Augusto e Glória lavaram a louça juntos. A intimidade do momento, as mãos se tocando na água ensaboada, a conversa baixa para não acordar o sono que começava a chegar em Isabel, fez ambos perceberem que algo havia mudado entre eles. Glória, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você nunca se casou? Nunca teve uma família própria? Glória parou de secar o prato que tinha nas mãos. Quase. Há alguns anos, estava noiva de um homem. Bom, mas que não entendia meu sonho de ter filhos. Quando soube que eu não podia ter filhos biológicos e que queria adotar, ele disse que não era isso que havia planejado para nossa vida. Sinto muito. Eu também senti. Mas agora vejo que às vezes a vida nos leva por caminhos diferentes para nos levar exatamente onde precisamos estar. Augusto parou de lavar os pratos e olhou para ela. Você acredita nisso? Que estamos onde precisamos estar? Com vocês dois? Sim, acredito. Foi quando Isabel apareceu na cozinha, esfregando os olhos sonolentos. Papai, posso mostrar minha escola para a Glória na segunda-feira? Tem uma apresentação especial. Que apresentação? É sobre família. Cada criança vai falar sobre sua família e o que ela significa. Augusto sentiu o peito apertar. Isabel, você não precisa participar se não quiser. Mas eu quero. Eu quero falar sobre como você é o melhor papai do mundo e como a Glória. Ela parou, percebendo que talvez havia dito demais. Como a Glória o quê? Perguntou Augusto suavemente. Como a Glória nos ensinou que famílias podem crescer, que às vezes pessoas especiais entram na nossa vida e fazem ela ficar mais completa. Glória sentiu lágrimas picar em seus olhos. Isabel, eu ficaria honrada em ir à sua apresentação. E papai também vai. Augusto olhou para sua filha, realmente olhou, e viu não apenas uma criança, mas sua criança. Sua filha corajosa que havia esperado pacientemente por ele voltar a amá-la. Claro que vou. Não perderia isso por nada. Isabel sorriu e deu boa noite para os dois com abraços longos e apertados. Quando ficaram sozinhos na sala, Augusto e Glória se sentaram no sofá, um espaço respeitoso entre eles, mas uma intimidade nova no ar. Glória, eu preciso te dizer uma coisa. No quê? Nestas últimas semanas, assistindo você com Isabel, vendo como você cuida dela, como ela floresce na sua presença, eu percebi algo. O quê? Que não é só Isabel que está se curando. Eu também estou. E você? Você é uma parte importante dessa cura. Glória ficou em silêncio, sentindo o coração acelerar. Eu não sei se estou pronto para isso, se estou sendo justo com você, mas eu gostaria muito que você fizesse parte da nossa vida. De verdade. Não só como amiga, não só como a pessoa que nos ajudou a nos reconectarmos, mas como família. Augusto, você não precisa responder agora. Sei que é muito, sei que é complicado, mas... Glória se aproximou e tocou o rosto dele suavemente. Não é complicado, Augusto. É a coisa mais simples do mundo. Eu já amo vocês dois. Já faz tempo. E ali, na sala silenciosa da Casa Montenegro, dois corações feridos começaram a se curar um no outro, enquanto no andar de cima, uma menininha sonhava com uma família completa.
A segunda-feira chegou carregada de expectativa e nervosismo. Augusto cancelou todas as reuniões da tarde para estar presente na apresentação de Isabel. Era a primeira vez em anos que colocava a filha em primeiro lugar em sua agenda. Na escola primária Santa Teresa, o salão estava decorado com desenhos de famílias de todas as formas e tamanhos. Augusto e Glória sentaram-se na primeira fileira lado a lado como um casal real. "Estou nervoso", sussurrou Augusto para Glória. "Por quê? E se ela falar sobre como eu fui um pai terrível estes últimos meses? E se..." Glória pegou sua mão. "Augusto, olhe ao redor. Veja os desenhos que Isabel fez." Ele olhou para a parede atrás deles. Havia 3 desenhos de Isabel pendurados. Um mostrava ela e Augusto plantando flores, outro, os 3 no terraço do prédio, e o terceiro, que fez o coração de Augusto pular, mostrava ele, Isabel e Glória como uma família, todos de mãos dadas. "Ela não vê você como um pai terrível. Ela vê você como o pai dela que estava machucado, mas que ficou bom." A professora, uma senhora gentil chamada Dona Alice, chamou Isabel para a frente. "Agora vamos ouvir a Isabel Montenegro falar sobre sua família." Isabel subiu ao palco pequeno, segurando um cartaz colorido. Ela olhou para o público, encontrou os olhos de Augusto e Glória e sorriu com confiança. "Oi, pessoal. Eu sou a Isabel e quero contar sobre minha família especial." Ela desdobrou o cartaz, que mostrava uma linha do tempo em desenhos. "Este sou eu quando era pequeninha, antes de conhecer meu papai. Eu morava no orfanato e sonhava em ter uma família. O primeiro desenho mostrava uma menina pequena sozinha. Depois meu papai Augusto me escolheu. O segundo desenho mostrava Augusto segurando a mão de uma Isabel menor. Ele me trouxe para casa e me ensinou que eu era especial." Augusto sentiu as lágrimas começarem a se formar. "Por um tempo fomos muito felizes. Papai brincava comigo, me levava para passeios, me contava histórias. Vários desenhos mostravam momentos felizes. Depois papai ficou muito machucado em um acidente. Ele esqueceu como me amar por um tempo. Este desenho mostrava Augusto e Isabel distantes, mas aí..." Isabel sorriu brilhantemente. "Apareceu um anjo na nossa vida." O próximo desenho mostrava Glória limpando, mas com auréola e asas. A Glória nos ensinou que às vezes as pessoas ficam com o coração trancado quando se machucam. Ela me ensinou a ser paciente com papai. E ela ensinou papai que não tinha esquecido de me amar, só tinha esquecido como mostrar. O desenho final mostrava os 3 juntos, todos sorrindo. "Agora somos uma família de 3 pessoas. Papai voltou a me amar, eu sempre amei papai. E todos nós amamos a Glória. E sabem por que nossa família é especial?" Isabel fez uma pausa dramática que arrancou risos da audiência. "Porque ela não começou com sangue, começou com escolha. Papai me escolheu no orfanato. E todos nós escolhemos a Glória para nossa família, e ela nos escolheu também." A plateia ficou em silêncio por um momento. Depois explodiu em aplausos. Augusto não conseguia parar de chorar. Lágrimas de orgulho, de amor, de gratidão, todas misturadas em uma emoção avassaladora. Glória também estava chorando, impressionada com a sabedoria e coragem da menina. Quando Isabel desceu do palco e correu para eles, Augusto a pegou no colo e a abraçou como se nunca mais fosse soltá-la. "Isabel, eu te amo tanto. Me perdoa por ter demorado tanto para lembrar como mostrar isso." "Não precisa pedir perdão, papai. Você estava aprendendo de novo. Às vezes, a gente precisa aprender as coisas mais de uma vez." "De onde você tirou tanta sabedoria?" Isabel apontou para a Glória. "Dela. E de você também, papai. Você me ensinou que amor é escolha todos os dias." Naquela noite, depois que Isabel foi dormir, Augusto e Glória ficaram conversando no jardim da casa. A brisa noturna trazia o perfume das flores que haviam plantado juntos. "Glória, hoje, ouvindo Isabel falar, eu percebi algo." "O quê?" "Que não é só sobre eu ter voltado a amar Isabel. É sobre ter aprendido um novo tipo de amor. Um amor consciente, escolhido todos os dias." "E como se sente isso?" "Se sente como
Como despertar depois de um sonho ruim e perceber que a realidade é melhor que qualquer sonho. Glória sorriu. Isabel tinha razão sobre você. O que ela disse? Que você tinha um coração enorme, só precisava lembrar onde tinha guardado ele. Augusto se aproximou de Glória e pegou suas mãos. Glória, eu quero te pedir oficialmente. Quer casar comigo? Quer ser mãe da Isabel e talvez construirmos mais filhos juntos, através da adoção? Glória ficou em silêncio por um momento, lágrimas correndo livremente. Augusto, eu aceito, mas com uma condição. Qual? Que você me deixe também te ensinar algumas coisas sobre amor. Como o quê? Como fazer Isabel rir até chorar. Como fazer panquecas no formato de bichinhos. Como transformar dias chuvosos em aventuras dentro de casa. Augusto riu, uma gargalhada genuína, livre, feliz. Aceito todas essas lições. Eles se beijaram ali no jardim, sob as estrelas, enquanto lá dentro Isabel sonhava com uma família completa que não era mais um sonho. 3 meses depois, em uma tarde dourada de outono, a pequena Capela São Francisco estava decorada com flores simples e muita felicidade. Augusto Montenegro, vestindo um terno azul marinho, esperava no altar com um sorriso que não saía do rosto há semanas. Na primeira fileira, Isabel balançava as pernas, vestindo um vestido rosa que ela mesma havia escolhido. Nas mãos, segurava um pequeno buquê de margaridas, as mesmas flores que haviam plantado juntos no terraço. Quando as portas se abriram e Glória apareceu, caminhando sozinha pelo corredor com um vestido simples e elegante, Augusto sentiu seu coração se expandir. Não era apenas uma noiva caminhando em sua direção, era a mulher que havia salvado sua família. Ela está linda, né, papai? Sussurrou Isabel. A mais linda do mundo. Ele respondeu, sem tirar os olhos de Glória. A cerimônia foi íntima, apenas com alguns funcionários próximos da empresa. Dona Carmen, que chorou durante todo o casamento, e algumas crianças da escola de Isabel que insistiram em vir ver a família da Isabel ficar completa oficialmente. Quando chegou a hora dos votos, Augusto não leu de um papel. Falou do coração. Glória, você entrou na nossa vida como uma faxineira, mas na verdade veio para limpar muito mais que nosso escritório. Você limpou meu coração da sujeira do medo, da tristeza, da solidão. Você me ensinou que amor não é só sentir, é escolher todos os dias, cuidar de quem amamos. Ele olhou para Isabel. Você me devolveu minha filha e me deu uma família completa. Prometo escolher amar vocês duas todos os dias da minha vida. Glória secou as lágrimas antes de falar. Augusto, quando entrei no seu escritório pela primeira vez, vi um homem perdido e uma menina esperando. Não sabia que também estava perdida até encontrar vocês. Vocês me deram propósito, me deram amor, me deram uma família que eu achei que nunca teria. Ela se virou para Isabel. Isabel, obrigada por me ensinar que às vezes ser mãe é simplesmente escolher amar uma criança como se fosse sua desde o primeiro dia. Quando o padre disse, pode beijar a noiva, Isabel gritou, eu também! E pulou no meio do casal, criando um abraço coletivo que arrancou risos e aplausos de todos os presentes. A festa foi no jardim da Casa Montenegro, o mesmo jardim que agora florescia, com plantas que os 3 haviam escolhido e plantado juntos. Papai, disse Isabel durante o jantar, posso fazer um discurso? Claro, princesa. Isabel subiu em uma cadeira e bateu uma colherzinha no copo, como havia visto nos filmes. Pessoas queridas, ela começou com toda a seriedade de seus 8 anos. Hoje é um dia muito especial porque minha família cresceu oficialmente. Os convidados sorriram. Eu sempre soube que papai e Glória iam se casar, porque quando 2 pessoas cuidam da mesma criança com tanto carinho, elas acabam cuidando uma da outra também. Augusto e Glória trocaram olhares emocionados. E agora eu tenho 2 anúncios importantes. Quais? Perguntou Augusto. Primeiro, Glória e eu decidimos que vamos ensinar papai a fazer panquecas em formato de bichinhos. Todos riram. E segundo,
Nós três vamos adotar um irmãozinho ou irmãzinha para mim. Augusto quase se engasgou com a água. Isabel, nós conversamos sobre isso. E eu disse que quero dividir todo esse amor que tenho com mais uma criança que precisa de família. Glória se aproximou de Isabel. E se for mais de uma criança? Os olhos de Isabel se arregalaram. Mais de uma? Bem, disse Glória, olhando para Augusto, conheci 2 irmãos no orfanato onde trabalho às vezes. Miguel, de 6 anos, e Sofia, de 4. Eles não podem ser separados E você já se apaixonou por eles, terminou Augusto sorrindo. Talvez, admitiu Glória. Eu quero conhecer eles, gritou Isabel. Podemos, por favor. Augusto olhou para sua esposa, para sua filha, para os convidados sorrindo ao redor deles. 6 meses atrás, ele mal conseguia sentir amor por Isabel. Agora estava considerando aumentar ainda mais a família. Sabe de uma coisa? Ele disse, pegando Isabel no colo e puxando Glória para perto. Acho que nossa família tem amor de sobra para mais 2 crianças. A festa continuou até tarde, com música, dança e muitas histórias. Quando finalmente ficaram sozinhos, Augusto, Glória e Isabel, no jardim sob as estrelas, eles se sentaram no banco onde tudo havia começado a mudar. Papai, disse Isabel, aninhada entre os 2 adultos, posso te contar um segredo? Claro, quando você ficou doente do coração depois do acidente, eu fazia um pedido todos os dias. Que pedido? Eu pedia para Deus mandar um anjo para nos ajudar. Augusto olhou para Glória, que sorriu com lágrimas nos olhos. E ele mandou, continuou Isabel. Mandou a Glória, que tinha coração de mãe e precisava de uma família igual a gente precisava dela. Isabel, disse Glória, você sabe que você também foi um anjo? Você teve paciência comigo e com papai, nos ensinou sobre amor, nunca desistiu da gente. Então somos todos anjos uns dos outros? Acho que sim, disse Augusto, beijando a cabeça da filha. Acho que é assim que funciona a família de verdade. Todo mundo cuidando de todo mundo. Naquela noite, quando Isabel dormiu na cama dos pais pela primeira vez, como uma família oficial, como ela mesma disse, Augusto e Glória ficaram acordados planejando o futuro. Você tem certeza sobre Miguel e Sofia? Perguntou Augusto. Tenho. E você? Estou aprendendo que certeza absoluta é coisa rara na vida. Mas amor a gente pode ter certeza. E eu tenho certeza de que amo nossa família, seja do tamanho que for. Mesmo que vire uma casa cheia de crianças, desenhos grudados em todas as paredes e barulho o tempo todo, especialmente se for assim. 6 meses depois, a Casa Montenegro havia se transformado completamente. Não era mais uma mansão fria e elegante, mas um lar barulhento e cheio de vida. Miguel e Sofia chegaram tímidos, mas logo foram conquistados pelo carinho de Isabel, pela paciência infinita de Glória e pelo amor recém-descoberto de Augusto. O jardim do terraço virou ponto de encontro diário da família. O escritório de Augusto tinha agora 3 mesinhas pequenas onde as crianças faziam lição e desenhos. E todas as noites, antes de dormir, as 4 pessoas se reuniam para contar as melhores partes do dia. Sabe o que é mais incrível? Disse Augusto para Glória uma noite, depois que as 3 crianças finalmente dormiram. O quê? Há 1 ano, eu achava que tinha perdido a capacidade de amar. Agora nossa casa transborda de amor. É porque o amor se multiplica quando é compartilhado, disse Glória. Quanto mais damos, mais temos. E você acha que nossa família está completa agora? Glória sorriu marota. Por enquanto, mas quem sabe, existem tantas crianças que precisam de famílias. Augusto riu e abraçou sua esposa. Acho que me casei com uma coletora oficial de corações órfãos. E eu me casei com um homem que aprendeu que o coração não tem limite de tamanho. E assim, na mansão Montenegro que um dia foi fria e silenciosa, agora ecoavam risos, corridas, discussões sobre lição de casa, músicas desafinadas e o barulho mais bonito do mundo.
O som de uma família que escolheu se amar todos os dias. Às vezes não é sobre esquecer quem amamos, mas sobre se lembrar de como amar. Glória não apenas trouxe ordem para a mansão Montenegro, mas também para os corações que viviam ali. E você já passou por um momento onde precisou reaprender a demonstrar amor? Ou conhece alguém que foi fundamental para curar sua família? Compartilhe sua história nos comentários. Se esta história tocou seu coração, se inscreva no canal e ative as notificações para mais histórias que celebram o poder transformador do amor. O próximo vídeo vai te emocionar ainda mais.